Nesse vídeo nós damos continuidade ao nosso curso para iniciantes em programação aqui no canal Dr. Waka. Vem comigo que tá imperdível, pessoal. Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Dr. Waka, é um prazer ter você aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito, cara, desce aí, se inscreve, fica por dentro de todo o conteúdo que eu sempre estou trazendo aqui para vocês, tudo bem? Pessoal, no vídeo anterior, nós começamos nossa jornada no mundo da programação. E eu mostrei para vocês tudo que vocês têm que instalar. Só que ficou faltando uma coisinha, pessoal. Sempre fica, né? Mas vamos lá. O que você precisa fazer no seu VS Code para que você tenha essa fonte formatada, esse syntax highlight que a gente chama aqui, parecido com o meu? Você precisa instalar mais uma extensãozinha, pessoal. E a extensão é essa. Vai digitar Go aqui, procurar por Go. E a extensãozinha é essa primeira aqui. Tudo bem? Você vai instalar essa extensão. E ao instalar essa extensão, você vai conseguir ter esse mesmo syntax highlight igual eu tenho aqui. E uma vez que você tenha feito isso, nós estamos prontos para dar continuidade no nosso trabalho, pessoal. Mas antes, eu gostaria de te convidar a participar do meu curso do Zero a Programador, pessoal. O que é o curso do Zero a Programador? O curso do Zero a Programador é um curso montado especialmente por mim, selecionando todo aquele conteúdo que realmente é indispensável para que você aprenda e vá para o mercado de trabalho. A ideia desse curso aqui foi justamente reunir todo aquele conhecimento teórico que é realmente extremamente necessário que você saiba, juntamente com conhecimento de frameworks e ferramentas que você vai precisar para trabalhar no mercado de trabalho. A ideia é que você entre sem saber nada nesse curso e saia com um nível de maturidade aí de pelo menos um júnior. Na verdade, sabendo mais do que um júnior, tá certo, pessoal? Então dá uma olhadinha, eu vou deixar o link aí na descrição. Quem quiser se tornar o meu aluno, dá uma olhadinha nesse link aí. Lembrando que nesse momento as matrículas estão encerradas, mas não deixe de se inscrever na lista de espera, porque assim que abrir uma nova turma, e vai abrir uma já, antes de terminar o ano, eu vou fazer uma chamada aqui justamente para o pessoal da lista de espera para que vocês consigam se inscrever e entrar como meu aluno aqui. Vai ser um prazer ser o seu mentor nessa sua jornada de aprendizado, tudo bem? Beleza, pessoal. O que nós vamos fazer hoje? Eu até separei aqui já um pedacinho das minhas aulas que eu dou na universidade. Por quê? Eu quero falar sobre dois conceitos fundamentais que todo mundo que vai mexer, que vai trabalhar com programação, precisa conhecer. O primeiro conceito é o conceito de algoritmo e o segundo conceito que nós vamos ver é o conceito de variável. E também depois nós vamos para a prática, pessoal. Então fica tranquilo, tudo bem? Isso aqui o conteúdo é bem rápido para vocês. A ideia é o seguinte, algoritmo, pessoal, nada mais é do que um conjunto de passos muito bem definidos para que você chegue num determinado objetivo. Basicamente, você tem um enunciado, você tem uma coisa que você quer chegar, que é o que a gente chama de parâmetro, mas enfim. E dado alguns passos muito bem definidos, você consegue chegar nesse objetivo. E por que nós temos essa definição? É muito importante vocês entenderem o seguinte. O computador, ele não é capaz de raciocinar, ele não é capaz de pensar, ele não consegue entender a semântica, ele não consegue entender o contexto das coisas que estão acontecendo. Então, por conta disso, nós temos que dar passos muito bem elaborados, que são indubitáveis, que não possuem uma segunda interpretação possível, somente uma interpretação para aquele passo, para que ele realize a tarefa que nós queremos. Tudo bem? Então, quando nós falamos de lógica de programação, é simplesmente o conceito de utilizarmos a lógica, as leis do pensamento, para desenvolver esses tais de algoritmos. E os algoritmos são um conjunto de passos para atingir um determinado objetivo. E nós ainda temos o conceito de algoritmo bem definido, que não é assim, sanamente necessário que você decore isso, mas é legal que você conheça. E os algoritmos bem definidos são ditos aqueles que não possuem ambiguidades na interpretação do passo a passo e nem do objetivo. Tudo tem que estar muito bem definido dentro de um algoritmo. E por que nós estamos falando de algoritmo, pessoal? Sempre que nós vamos escrever um programa, esse programa ele é um algoritmo, escrito em uma linguagem de programação. No nosso caso, nós estamos trabalhando com a linguagem Go, e nós vamos escrever os nossos algoritmos em linguagem Go para que o computador consiga
compreender o que nós estamos pedindo para que ele faça e faça de uma maneira indubitável, de uma maneira sem ambiguidades, sem dupla interpretação. Então, só para vocês entenderem do que nós estamos dizendo sobre conjunto de passos ordenados, imagine o seguinte: você tem uma gaveta fechada e você tem uma caneta lá dentro dessa gaveta e você deseja escrever alguma coisa com essa caneta. Esse é o problema. Como que você soluciona isso? De uma maneira ordenada de pensamento, primeiramente você vai abrir a gaveta, depois você vai pegar essa caneta e só então você vai escrever. Note que antes de abrir a gaveta é impossível você pegar a caneta, afinal de contas a caneta está dentro da gaveta. Muito ainda, antes de você escrever, você tem que pegar a caneta, porque se você só abre a gaveta e for escrever, poxa, você não tem nada na mão, então você não vai conseguir escrever. E essa coisa do passo a passo e essa coisa do ordenamento dessas ações é o que nós chamamos de algoritmo, pessoal. Em outras palavras, o pessoal gosta muito de dizer isso, um algoritmo ele é uma receita, e ele é uma receita que você não pode trocar as ordens, porque se você troca a ordem das coisas, muitas vezes você vai obter um outro resultado, não aquele resultado primário que você esperava. Dito tudo isso, é muito importante nós sabermos também o conceito de variável, pessoal. E o conceito de variável, ele é muito próximo àquele conceito da variável que você viu na matemática básica mesmo. Quando você está trabalhando lá com x1 mais 3x2 igual a 5, ou então com x ao quadrado menos x igual a menos 2, coisas desse tipo. Isso, nesse momento, você está trabalhando com variáveis, né? No primeiro caso, você tem x1 e x2 como variável. No segundo caso, você tem x somente, que eu citei para vocês. E a ideia é muito parecida com essa. Só que é importante nós pensarmos o seguinte. Por que nós vamos utilizar variáveis nos programas? Todo programa, pessoal, ele precisa lidar com dados. Geralmente, você entrega dados para ele, ele vai fazer o processamento desses dados e devolver algum resultado de alguma forma, ou causar um consequente depois do processamento desses dados. Por exemplo, pegar alguns dados e salvar no banco de dados, pegar alguns dados e fazer um post no Twitter, e assim sucessivamente. E a grande questão, pessoal, que eu quero apontar aqui para vocês, é que as variáveis, elas são inúmeras. Como assim? Existem variáveis que nós vamos dizer que são do tipo inteiro, são os números inteiros. E quais são os números inteiros? O número 1, 2, o 3 e assim sucessivamente. Contudo, nós também podemos ter texto como variável. É um tipo de dado, né? E um texto pode ser qualquer coisa, pode ser um poema de Camões, pode ser simplesmente uma passagem da Bíblia, pode ser simplesmente um texto histórico sobre Roma, pode ser diversas coisas, né, pessoal? Além disso, nós temos os números reais, que são aqueles números que podem possuir vírgula. Nós temos também os números complexos, por exemplo. Temos os números racionais. Temos ainda a ideia de variável lógica, que é aquela ideia de um valor binário. Um valor que só pode assumir 0 ou 1. Um valor que pode assumir só true ou false, que é o mais comum, que é o que nós chamamos aqui de lógico, variáveis lógicas. E por que eu estou dizendo sobre isso, pessoal? É o seguinte, nós vamos ver que nós podemos dividir as variáveis em 4 tipos primários, 4 tipos que nós dizemos de primitivos, que é o que nós queremos nos concentrar hoje. E quais são esses tipos primitivos? Primeiro, o tipo inteiro, que vai conseguir armazenar dentro dele variáveis inteiras. O tipo real, que vai conseguir armazenar dentro dele as variáveis do tipo real. Lembrando que inteiro, né, é um subconjunto dos reais. Nós temos ainda o tipo caractere, que consegue armazenar um caractere. E geralmente, um conjunto de caracteres, um caractere só, pessoal, é por exemplo a letra C, a letra A, a letra O, tudo bem? Então, cada letrinha a gente chama de um caractere. Quando nós temos um conjunto de caracteres juntos, nós vamos dar o nome disso de palavra, tudo bem? Ou string, também é muito comum nós vermos, na verdade o mais comum é nós vermos string, tá certo? Só que traduzindo ficaria como uma palavra. E nós ainda temos o valor lógico, que nós vamos ter o valor verdadeiro ou falso.
ou é 0 ou é 1, tudo bem? Só pode assumir 2 tipos de valores, por isso que é valor lógico. E agora que nós entendemos tudo isso, pessoal, eu quero mostrar essa ideia para vocês aqui em Go, tudo bem? Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui. Vamos abrir a nossa pastinha de novo. Deixa eu mostrar como que a gente abre de novo, né? Talvez você já tenha esquecido. Então, eu estou aqui justamente na pasta onde nós criamos lá o Go Course, né? Vou dar um ls aqui só para vocês verem que o Hello World está lá. E eu vou dar um code ponto aqui justamente para evocar o meu VS Code para que nós possamos trabalhar. Então, com o meu VS Code aqui, eu vou até minimizar a pastinha do Hello World, que não é esse cara que nós queremos trabalhar agora. Agora, nós vamos criar uma nova pasta, vamos chamar de Variables, tudo bem? E aqui, pessoal, eu vou chamar o meu terminal, apertando Ctrl aspa invertida aqui, ou vindo em terminal e dando um novo terminal. E com esse terminal em mãos aqui, nós vamos escrever aqui cd, o nome da nossa pasta, e eu vou dar um Enter. Dando um Enter, eu entrei dentro dessa pasta com o meu terminal. Então é como se eu tivesse aberto uma pasta aqui do meu Windows mesmo. Só que nós abrimos uma pasta no terminal do nosso Linux aqui, no terminal do nosso VS Code. E agora aqui dentro nós vamos de novo dar um Go mod init, onde nós vamos... Qual foi o nome que nós demos aquela hora? Tudo bem, nós tínhamos dado um Go mod init Dr. Waka /Go Course, né? Então, nós vamos dar um Dr. Waka /Go Course -variables. Vamos apertar Enter aqui. Criamos o nosso arquivozinho GoMod aqui, que tem justamente o nosso módulo que nós queremos. Inclusive, eu vou mudar esse módulo aqui, vou trazer ele para Variables, para ficar no mesmo estilo aqui. Então, esse cara aqui está no Go Course Variables. Aqui tá, perdão, na verdade, aqui deveria ser Hello World, agora sim, e aqui Variables, perfeito, ok. Então tá feito aí o nosso Go init. E nesse momento nós podemos criar o nosso arquivozinho, chamar ele de main.go, e podemos começar a digitar aqui. Vamos lá, pessoal, nós vamos digitar um package main aqui para indicar que esse é o arquivo principal da nossa aplicação por enquanto. Eu vou dar um import aqui da nossa biblioteca de escrita de dados, que é a FMT, a biblioteca de escrita de input de dados aqui do Go. E nós vamos ainda, na verdade, de entrada e saída de dados do Go. E nós vamos ainda digitar aqui um func main, vamos abrir e fechar parênteses. E nós vamos abrir e fechar chaves aqui também para que nós possamos começar a trabalhar, pessoal. E agora... Infelizmente, quando eu salvei aqui, ele tirou no meu import porque eu não estava usando. Daqui a pouco ele aparece de novo, pessoal. Vamos lá. Então, agora, o que nós vamos fazer? Ele está reclamando que ele não está achando o módulo. Deixa eu ver por quê. O nosso VS Code aqui, ele está reclamando porque nós temos 2 arquivozinhos do tipo mod aqui abertos no explorador, tudo bem? Então, o que nós vamos fazer? Deixa eu fechar. Vamos entrar dentro da nossa pastinha chamada Variables aqui. Eu vou dar um code ponto. Só para ele parar de reclamar aqui e a gente poder trabalhar um pouco mais tranquilo. Tudo certo, pessoal? Legal. Então agora vamos entender os tipos de variáveis. A primeira variável que nós vamos ter, nós vamos declarar a nossa variável dessa forma. Escrevendo var, aí colocando assim an integer, por exemplo. Nós vamos atribuir, isso aqui é um valor de atribuição, nós vamos dar um valor para essa variável. E eu vou dar um valor aqui, por exemplo, de 4. Então, essa variável, ela vale 4. E agora eu vou escrever com ela na tela, vou dar um FMT aqui, ponto printf, justamente. Vou colocar assim, an integer. Vou colocar 2 pontos aqui, porcentagem de barra n. Esse barra n, pessoal, ele é um caractere especial que vai me indicar quebra de linha. Então, por isso que eu estou escrevendo esse barra n aqui. E aqui eu vou passar a minha variável. Então, deixa eu explicar aqui o que vai acontecer nessa linha de comando. Essa linha de comando aqui, pessoal, ela simplesmente diz o seguinte. O printf, ele vai imprimir alguma coisa na tela. Então, o que vai ser impresso vai ser isso aqui. Só que esse porcentagem de, ele é um caractere especial, onde o valor que está em integer vai substituir o que está ali dentro. Como assim? Vamos rodar, salvei esse arquivo aqui, vamos rodar esse programa para vocês entenderem. Então, go run
main.go. Repara que apareceu an integer, igual eu tinha colocado aqui, dois pontos, um espaçozinho, e o valor que eu tinha atribuído. Repara que se eu colocasse 400 aqui, por exemplo, ao rodar isso aqui, aparece lá o valor 400 pra gente. Então, esse é o nosso conceito de variável. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com a variável do tipo inteiro. Como que o Go sabe que isso aqui é uma variável do tipo inteiro? Ele sabe da seguinte maneira, porque ao atribuir o primeiro valor aqui, esse valor que eu atribuí foi um tipo inteiro. Repara o seguinte, deixa eu trabalhar aqui um pouquinho diferente agora. Vamos declarar agora uma variável do tipo real, tá certo? E o real, pessoal, nós damos o nome de float, geralmente. E para esse cara aqui, eu vou atribuir 4.12, por exemplo. E eu vou dar o mesmo printf dessa maneira aqui, só que aqui eu vou escrever a float. E ao invés de utilizar porcentagem D, eu preciso utilizar a porcentagem F. E daí aqui eu vou passar justamente esse afloat para que ele seja impresso. E ao rodar esse cara, repara que aparece pra gente o nosso 4,12. De novo, pessoal, repara que está sendo impresso tudo que está aqui dentro. Contudo, esse porcentagem F, o valor dele, né, esse caractere porcentagem F, ele é substituído pelo valor que vem do float. E repara o seguinte, quando eu coloco o mouse aqui numa float, aparece lá que ele é um float 64. Quando eu coloco o mouse aqui em cima do integer, aparece que ele é do tipo int, que é o tipo inteiro aqui. Uma coisa que eu poderia fazer é justamente substituir esse var aqui dessa forma, float 64. Eu poderia substituir esses caras dessa maneira e isso aqui funcionaria tranquilo. Perdão, pessoal, na verdade, para declarar o tipo, eu deveria que manter o var aqui e eu escreveria int aqui na frente. Daí eu estaria declarando abertamente que essa variável é do tipo float64 e que essa variável aqui é do tipo int. Só que nós podemos, de fato, suprimir essas declarações, afinal de contas o Go, pelo valor que nós estamos atribuindo aqui, ele já sabe que tipo de variável é esse. E tem uma coisa mais interessante ainda. Nós poderíamos utilizar essa mesma variável e atribuir um outro valor para ela agora. E ao utilizá-la de novo, ao imprimi-la de novo na tela, deixa eu até colocar esse float aqui novamente, e aqui nós vamos colocar um 12,45. Nós não precisamos declarar o var de novo. Por quê? Porque essa variável ela já está declarada. Então sempre que eu escrevo o nome dela, esse identificador que nós demos para ela aqui, nós estamos chamando esse valor. Repara o seguinte, vamos rodar novamente, repara que foi impresso 404,12 e depois foi impresso 512,45. Então dessa forma nós vamos utilizando nossas variáveis. Deixa eu te mostrar os outros tipos de variáveis. Nós ainda temos o caractere, agora sim. E esse caractere nós podemos digitar ele dessa maneira, que eu vou dar um fmt.printf, printf, perfeito, e aqui eu vou colocar um character, e esse cara nós digitamos ele como porcentagem C, e daí é só passar ele aqui por parâmetro. Beleza, e por último nós temos ainda, pessoal, a nossa string, e aqui nós podemos colocar olá, Dr. Waka. Só que no caso de strings, ao invés de utilizar essa aspa simples, nós precisamos utilizar a aspa dupla. E para imprimir uma string na tela, ao invés de utilizar o porcentagem C, nós vamos utilizar o porcentagem S. E agora, se eu der um go run, repara que é tudo impresso dessa maneira. Então, quando nós temos só uma letrinha dessa forma, pode ser maiúscula ou minúscula, nós temos um caractere. Inclusive, pessoal, se nós tivermos um número aqui, esse número entre essa aspa simples, ele ainda é um caractere. Tudo bem? Eu não consigo operar esse cara da mesma maneira que nós vamos operar esse cara. E é justamente sobre operações que nós vamos falar em nossa próxima aula. Pela aula de hoje nós vamos ficar por aqui. Eu queria mostrar exatamente esse conceito de algoritmo e esse conceito de variáveis para você.
Na próxima aula, nós vamos construir o nosso primeiro programa executando operações matemáticas. Vai ser bem interessante. Espero que tenham gostado. Mais um prazer ter você comigo. E até a próxima. Tchau, tchau.